Boa noite a todos. Quinta-feira, 14 de maio, acabou agora aí Corinthians 1, Barra Futebol Clube 0, né? Corinthians que venceu. Esse foi o segundo jogo, o jogo da volta, né? Primeiro jogo 1-0 para o Corinthians lá em Santa Catarina e 1-0 hoje, repetindo aí, né, o mesmo placar e avançando aí para a próxima fase. Bom, antes de mais nada, né, de eu falar tudo o que foi, se você ainda não é inscrito, inscreva-se no canal, deixe aí o seu like, compartilhe esse vídeo com outras pessoas, né? E o YouTube vai entender que o conteúdo é relevante e você vai estar ajudando bastante o meu trabalho. Queria deixar aqui um abraço também para todos aqueles que me assistem. E é isso aí, vamos lá. Diniz mandou a campo hoje Hugo Souza no gol, dupla de laterais. Pela esquerda, ele poupou o Bidu aí no primeiro tempo, colocou o Angileri. Pela direita, o Mateuzinho, né? O Milanski, segundo o que eu estava lendo aí em alguns lugares, não vem agradando ao Diniz. Não sei, né? Então, se não vem agradando a diretoria não, perdão, se não vem agradando ao treinador, à comissão técnica, tem que emprestar, porque o Corinthians firmou o contrato com esse jogador. Ou vender, mas vender como? Sem oportunidade de jogo. Ou tem que trazer algum outro lateral para repor aí a ausência do Mateuzinho, né? Lembrando que o Diniz já optou por utilizar o Ranieri na direita ao invés do Pedro Milans. Bom, mas enfim, Mateuzinho na direita, Angileri na esquerda, dupla de zaga Gustavo Henrique e Gabriel Paulista, perdão, meio campo composto aí pelo André, Alain e Breno Bidon, Garro armando o time, à frente dos meio-campistas, né? E à frente, Lingard e Yuri Alberto, né? Então esse foi o time aí escolhido pelo Fernando Diniz e o Corinthians tinha aí essa missão que era se classificar. E vamos lá, logo aos 9 minutos o Corinthians teve uma falta e o Garro cobrou essa falta, né? Mandou ali do lado direito do goleiro, ela bateu na trave e voltou para o próprio Garro, né? Ela não bateu em ninguém, ninguém conseguiu relar na bola, voltou para o próprio Garro e o árbitro marcou tiro livre indireto, né? Se ela bate em alguém, tudo bem, mas ela foi direto e voltou nele. Enfim, o árbitro estava inteirado da regra aí, né? Tanto que foi correta a marcação. Segundo os comentaristas, eu não entendo muito de regra, né? Não leio muitas regras, mas algumas eu sei. Essa é uma que eu descobri hoje. E aí, aos 20 minutos, o Garro lançou o Yuri em posição legal. Pô, o Garro deu um passe, cara, um passe maravilhoso que ele pegou, viu o Yuri em posição, ele deu um passe rasteiro forte. O zagueiro não chegou, ela veio saindo do zagueiro e entrando para dentro da área para chegar no pé do Yuri. E aí o Yuri pegou, dominou a bola. Na hora de finalizar, o goleiro saiu, né, tentando abafar ali, fechar o ângulo e o Yuri bateu em cima dele, e o goleiro defendeu para escanteio. Aos 28 minutos, o Angileri recebe na ponta, né? Ele que hoje teve essa missão de fazer o papel do Bidu, que avança muito ali, né? Como um ala, um ponta. E ele pegou, ganhou a jogada do defensor, ganhou no corpo, cruzou, ela chegou no Bidon, o Bidon de primeira pegou, bateu ali e o goleiro defendeu, né? Defendeu, espalmou e a zaga pegou e cortou. Aos 37 minutos, o Yuri recebeu dentro da área, a bola desviou no jogador do Barra, né? A transmissão disse que foi na perna, na minha opinião foi no braço do jogador, né? Teve revisão do VAR lá, segundo eles, e acabou que a zaga afastou aí, né? O goleiro ainda defendeu essa, né? Porque ela bateu no jogador e ia no sentido do gol, e o goleiro defendeu e a zaga foi e cortou, afastou. Tivemos 1 minuto de acréscimo ao chegar dos 45 aí do primeiro tempo e tivemos o fim. Bom, o Corinthians teve aí umas 3 oportunidades bem claras de gol e desperdiçou no primeiro tempo, né? O Corinthians que jogou melhor, né? Poderia ter feito mais de um gol. No primeiro tempo poderia ter aberto o placar, mas isso não aconteceu, né? O Barra que não conseguiu se impor, né? O Corinthians teve quase 80% de posse de bola, trocava passes, mas na hora da finalização faltou capricho, né? Parece que faltou um pouco de ímpeto ali dos jogadores. A gente está aqui com o resultado 1-0 a favor, vamos administrar. E foi essa sensação que eu tive. Comente se você teve essa mesma sensação, né?
e o primeiro tempo acabou. O Garro jogou muito bem o primeiro tempo, para mim o destaque aí da partida no geral, mas no primeiro tempo foi o que mais tentou. O Yuri teve ali algumas chances, desperdiçou. O Lingard jogou muito bem no primeiro tempo, né? Para mim, acho que abaixo aí o André, o Bidon, o Angileri um pouco abaixo também, mas no mais o time foi bem. E aí tivemos o intervalo, né? No retorno para o segundo tempo, o Corinthians não fez alterações, veio com o mesmo time. E aí, aos 7 minutos do segundo tempo, né? O Garro limpou bem a marcação no meio de campo. Ele recebeu a bola, tirou dos meio-campistas ali que estavam marcando ele. O jogador chegou para fazer a falta nele, ele saiu da falta também, avançou com ela, né? Carregou ali aos trancos e barrancos e mandou uma bomba, né? Mandou um balaço lá. O goleiro espalmou para escanteio. Tivemos esse embate o jogo quase que inteiro. Garro contra o goleiro lá. Esqueci o nome do goleiro do Barra agora, mas fez boas defesas, né? Bom goleiro. E aí, aos 10 minutos, o Diniz pegou, né? Ele viu que precisava mudar o time para conseguir o resultado, porque tava faltando algo, sabe, no time. O time girava muito a bola, passe, chegava às vezes chegava ali sempre à frente, mas faltava aquela definição com mais refino. E aí, aos 10 minutos, ele tirou o André e o Angileri e colocou o Bidu, titular da posição, pela esquerda, e colocou o Caio César. Ele abdicou de um meio-campista, né, um volante de marcação, para colocar um ponta de velocidade pela direita e forçar as jogadas ali. E aí, aos 11 minutos, logo na primeira jogada do Caio César, né, ele recebeu na direita, levou para dentro da área, e aí ele pegou e deu um corte no defensor, né? Ele deu um cortinho no jogador, o jogador caiu no chão lá e finalizou, o goleiro espalmou. E aí no rebote do goleiro, o Garro pegou, bateu forte, mandou para fora ali, né? Tentou surpreender o goleiro, mas acabou mandando para fora. Aos 16 minutos, o Caio César tocou a bola pro Garro e o Garro deu passe no Bidon. E eu acho que era o Bidon, sim, deixou de calcanhar pro Caio César em boas condições, e aí ele cruzou rasteiro, né? O Yuri vinha acompanhado da zaga ali, não conseguiu chegar nela, a zaga afastou aí, o Corinthians perdeu uma grande chance, porque foi uma jogada muito rápida, né? Uma troca de passes muito envolvente, o Barra nem teve reação. E aí, se ele presta mais atenção para quem está ali vindo de trás, ele poderia servir um companheiro em melhores condições, ou até finalizar cruzado, rasteiro, né? Encher o pé, não sei, mas desperdiçou aí uma grande chance. Mas foi um jogador que entrou e já deu outra cara para o time, buscou o jogo o tempo todo, né? Muito bem o Caio César. Aos 18 minutos, o Garro cobrou um escanteio, a zaga cortou, e aí o próprio Garro, né, recuperou a bola, ele encheu o pé e o goleiro defende de novo, e aí o goleiro faz uma defesa ali, meio que num susto, ela bate no zagueiro e vai para escanteio. Aos 19 minutos, o Mateuzinho levantou uma bola na área, né, aquelas levantadinhas clássicas, e aí o Yuri escorou de cabeça para o meio da área, e aí ninguém chegou nela, né? O Lingard olhou ali, não estava perto, não conseguia chegar. O Bidon ainda se esforçou, tentou correr, dar um carrinho para ela não sair, mas ela acabou saindo e o Corinthians perdeu uma boa chance aí também. Aos 27 minutos, o Diniz tirou o Lingard e colocou o Zaccaria. Lingard que saiu muito aplaudido ali, né? Eu acho que no segundo tempo ele decaiu um pouco, errou alguns passes, né? Alguns passes fáceis no meio de campo que gerou algum contra-ataque ali para o Corinthians, acho que um contra-ataque. E mas ele jogou muito bem o primeiro tempo, buscou o jogo, tentou alguma coisa, né? A gente sabe que ele ainda está em adaptação no time, mas ele foi muito bem. Aí aos 29 minutos, o Garro deu um passe para o Zaccaria, né? Dentro da área. O Zaccaria dominou, né? O Garro foi muito inteligente, porque ele meio que dá uma cavadinha assim, passa no meio dos marcadores ali e dá o passe no Zaccaria. O Zaccaria é puxado pela camisa, cai e os jogadores do Corinthians pediram pênalti, né? Pô, na minha opinião, aquilo ali é um pênalti, cara. O cara puxar o outro dentro da área e ele cair, ele com o domínio da bola, né? E o goleiro saía para abafar, enfim, tanto que o goleiro defendeu, mas o lance foi faltoso. Mas, né, foi marcado impedimento nessa jogada aí. Acho que no passe do Garro pro Zaccaria foi marcado um impedimento. Aos 31 minutos, o Gabriel Paulista pegou, encheu o pé, né? Teve uma cobrança de falta lá pro Corinthians nesse momento.
E aí o Gabriel Paulista pegou a bola, encheu o pé, acertou a trave direita do goleiro, né, que só olhou mais uma vez. E, cara, o Corinthians martelando ali, tentando, mas tava difícil. Aí aos 35 minutos, o Caio César deixou pro Bidon, e aí o Bidon finalizou, e o goleiro defendeu mais uma, mandando para escanteio, né? O Bidon bateu ali no lado direito do goleiro, rasteiro, colocadinha, e o goleiro foi, se esticou e mandou para escanteio. Aos 38 minutos, o Bidu desarmou no meio que dá um pouco, como que eu posso dizer, no meio de campo, praticamente ali, quase que já chegando para o setor defensivo do Barra. Ele desarmou, deu o passe para o Garro, e o Garro lançou o Yuri Alberto, o Garro com muita visão, né? Mais uma assistência aí na conta do Garro, deu passe na medida para o Yuri dominou já trazendo para dentro da área, né? E aí na saída do goleiro, né? O goleiro que saiu, o Yuri deu uma cavadinha ali, belo gol, bonita cavada do Yuri. É isso que falta para ele às vezes, não é bater cruzado, né? Porque às vezes o goleiro tá bem posicionado, é dar uma cavada. E ele cavou e fez um belo gol aí, abrindo o placar pro Corinthians, né? Para tirar aquele peso, aquela tensão. Porque jogo de 1 a 0, você não pode arriscar, você tem que fazer o resultado. 1 a 0 é muito pouco. Se o Barra empata e leva para os pênaltis, o Corinthians é eliminado. Ou então se o Barra faz 2 gols relâmpago lá e o Corinthians é eliminado, entendeu? Então foi importantíssimo, o Yuri Alberto foi lá e cavou, fez o gol aí, belo gol, 1 a 0 para o Corinthians, né? Tirando aquele peso. Aos 41 minutos, o Yuri Alberto voltando, que há 9 jogos não marcava, marcou hoje para, né, desencantar. Foi muito abraçado pelos companheiros. Isso é importante para um atacante, fazer gols. É isso que ele precisa para recuperar a confiança, né, aquela coisa toda. Aí aos 41 minutos, o Zaccaria, né, ele estava do lado esquerdo, né? Ele estava lá do lado esquerdo, na ponta esquerda, lá no lado do Bidu. Ele pegou, deu uma invertida de bola para dentro da área, o Garro pegou, já dominou no peito, de primeira, dentro da área, dominou e bateu, só que na hora da finalização ele isolou, mandou muito para fora, né? Subiu muito. Mas boa chance aí do Garro, né? Na hora de tirar o 10, ele descalibrou a finalização. Aos 42 minutos, o Diniz tirou o Garro e o Yuri Alberto e colocou Pedro Raul e Dieguinho, né? Tivemos 4 minutos de acréscimos. E aí, nos 45 minutos, o Zaccaria cobrou um escanteio, cara. Pô, o Zaccaria, ele é bom, ele não é ruim. Muita gente ficou naquela coisa, né? Mas o Zaccaria é bom, ele tem boa visão de jogo, tem bons passes, passe apurado ali, tem muita noção de jogo. Cobrou uma bola ali, cobrou o escanteio na cabeça do Pedro Raul, né? E aí o Pedro Raul, absoluto na bola, subiu, cabeceou para fora, ali mandou do lado da trave esquerda do goleiro, que só olhou, mas com muito perigo, o Pedro Raul desperdiçou a chance. Depois ele teve uma outra que o Corinthians armou um contra-ataque, mas era ele que estava na frente e os companheiros ainda estavam vindo, ele foi carregando, carregando, chutou, ela desviou, o goleiro ficou com ela. Teve também uma outra cabeçada, o cara cruzou, acho que foi o Mateuzinho, cruzou uma bola, ele cabeceou mais na mão do goleiro, né? E aí tivemos nos 49 minutos o fim de jogo, Corinthians classificado, 2 a 0 no agregado. E bom, o primeiro tempo foi tudo aquilo que eu falei, né? De que o Corinthians poderia ter aberto o placar, o Garro jogou muito bem, dupla de zaga foi bem, o Barra não levou perigo, na verdade, né? No segundo tempo eles melhoraram. Mas para mim, o Alan jogou bem, né? Alan, não sei. Tem gente que fala Alan, tem gente que fala Alan. Jogou muito bem. O André abaixo, né? Na partida no primeiro tempo e depois também até ser substituído, muito abaixo. Para mim, eu acho que na transmissão foi dito que o rendimento dele caiu após a negociação com o Milan ser frustrada, queria ir para a Europa e blá blá blá. Meu amigo, fica no Corinthians quem quer, não tá feliz? Vai com Deus, entendeu? No Corinthians tem que estar quem quer jogar. Não quem, eu queria ir para a Europa. Acabou de subir pro profissional, fez uns joguinhos bons aí, eu elogiei ele aqui mesmo, mas vem caindo de rendimento, tem que ter isso aqui, ó, tem que saber que a hora certa chega, basta você trabalhar. Mas não, moleque é complicado, né? Cabecinha de moleque, daí fica fazendo birrinha, cai rendimento, essas coisas aí, né? Tanto que, na minha opinião, ele para mim não é titular hoje, não merece a titularidade, né? Por questões, por essa questão que eu acabei de citar e também, cara, foi muito juvenil em outros jogos onde prejudicou o Corinthians, né? Contra o Vasco, onde foi expulso, contra o Palmeiras, que foi expulso, 2 expulsões e o rendimento pífio dele em campo, né?
Então, para mim, ele não merece nem ser titular desse time. Mas, enfim, jogou mal. Mas no geral do jogo, o Garro para mim foi o craque, né, do jogo, distribuiu passes ali, né? O Yuri por vezes errou alguma, errou aquela que o goleiro saiu para abafar e ele chutou em cima do goleiro. O Garro finalizou na trave, né? Quase abre o placar numa cobrança de falta. Incomodou o goleiro ali, batendo de média distância, né? E deu mais uma assistência para o gol da vitória. Então, para mim, o craque de hoje foi o Garro, né? O Yuri foi bem, gol importantíssimo, merece aí o seu destaque também. Lingard jogou bem o primeiro tempo, como eu disse, no segundo decaiu. Caio César entrou muito bem, excelente partida, né? Vai nos ajudar bastante, estando bem fisicamente. Baita partida do Caio César, é um jogador que parte para o mano a mano ali, busca finalização, passe, parte para dentro da área. Foi muito importante, bem demais. Alan muito bem. Bidon, para mim, sonolento no jogo hoje, né? Bidon abaixo. André, já falei. Dupla de zaga muito bem, Gabriel Paulista acertou uma na trave ali ainda. Laterais, Mateuzinho, mais ou menos, não me convence ainda. Angileri também, por não ser um titular, falta alguma coisa ainda, né? Não tem a mesma característica do Bidu. Bidu entrou bem, já deu outra cara, outro gás ali pro time. Hugo não teve grandes atuações porque não foi muito exigido, né? Quase não foi exigido. E é isso. E você vê que o time do Diniz, cara, o Diniz toda hora na transmissão gritava lá com o Gabriel Paulista para ele subir, para os jogadores de defesa subirem, não ficar tocando bola lá atrás. O Gustavo Henrique subir, o Gabriel Paulista foi incomodado o jogo inteiro com o Diniz gritando na orelha dele, inclusive os dois discutiram lá, e aí teve aquele modo do Diniz, né, onde ele xinga o jogador, mas isso tudo é do jogo, espero eu, né, que não se crie um clima terrível aí no, no time, né, entre treinador e jogador. E, bom, você via ele pedindo pro Bidon, pro André, para todo mundo ir para frente, né? Foram esses jogadores que eu ouvi ele falando. O André mesmo teve uma hora que estava lá sonolentão no meio de campo lá, errou passe, né? Dormindo. Ele falou para ele acordar, para ele prestar atenção no jogo, né? Deu aquela carga nele. E, bom, e o Corinthians conseguiu vencer aí, né? Agora a gente espera aí o próximo adversário que vai ser sorteado na Copa do Brasil. Se eu não me engano, é sorteio ainda, né? Agora. O próximo jogo do Corinthians é pelo Campeonato Brasileiro contra o Botafogo, né? Se eu não me engano, é lá no Rio de Janeiro, então é importante o Corinthians conseguir aí a vitória para se afastar mais e mais da zona de rebaixamento, que é muito incômoda, né? Então eu acho que o time do Diniz hoje, o Corinthians, na verdade, produziu para mais, porém não conseguiu naquilo que produziu, converter em gols e deixar um placar mais tranquilo. Mas venceu, que era o que importava, né? E agora o Corinthians está classificado. Estarei eu aqui no próximo pós-jogo, né, após a partida contra o Botafogo, para trazer de novo aí o que foi a partida. Um bom resto de semana a todos e até o final de semana. Grande abraço.